O jeito mais fácil para explicar para qualquer pessoa que Quality Assurance é só falar, é testar. O core, assim, o núcleo de QA é você testar uma aplicação, seja para mobile, para desktop, para qualquer outra coisa. É basicamente testar algo, garantir que segue certos padrões de qualidade. Aí você pode expandir dizendo que não é só testar, você tem que ter certeza que todo o processo do ciclo de desenvolvimento está seguindo de forma adequada. Você pode ser encarregado de fazer testes automatizados, que já vai para outra área. Você pode incluir tudo que envolve a parte. Você basicamente faz parte de tudo que do ciclo de desenvolvimento, digamos assim. Mas o core, o principal é você uma pessoa que testa, que acha defeitos em aplicações, digamos assim. Boas-vindas a mais um episódio do FreeCodeCamp em português. Eu sou a Anielda Carla e, para quem não consegue ver, eu sou uma mulher branca, de cabelo curto, preto, com mechas loiras, usando a camiseta escrita FreeCodeCamp. E aqui no fundo do meu background eu tenho uma imagem de uma sala comercial com um sofá laranja. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Ícaro Torres, que é um profissional de Quality Assurance que mora no Reino Unido. E hoje nós vamos explorar a trajetória do Ícaro no mundo da programação, entender o que ele acha que é essencial em Quality Assurance, abordar os fundamentos e mais alguns conceitos mais avançados dessa área e entender um pouco mais sobre a qualidade de projetos em software. Ícaro, seja muito bem-vindo e muito obrigada por aceitar esse convite. Obrigado por convidar. Bom, meu nome é Ícaro, eu sou, posso descrever como para quem não consegue enxergar, vou descrever como um homem moreno, de barba, óculos e basicamente todo de preto no momento da roupa. E bom estar aqui. Maravilha. Ícaro, já vou começar aqui te dando trabalho, pedindo para você aqui um desafio que é como você explicaria o que você faz, né, a sua área de atuação, para uma pessoa que está começando agora na área de programação e não conhece muito sobre as áreas que a gente tem para trabalhar e tudo mais. O jeito mais fácil para explicar para qualquer pessoa que Quality Assurance é só falar, é testar. O core, assim, o núcleo de QA é você testar uma aplicação, seja para mobile, para desktop, para qualquer outra coisa. É basicamente testar algo, garantir que segue certos padrões de qualidade. Aí você pode expandir dizendo que não é só testar, você tem que ter certeza que todo o processo do ciclo de desenvolvimento está seguindo de forma adequada. Você pode ser encarregado de fazer testes automatizados, que já vai para outra área. Você pode incluir tudo que envolve a parte. Você basicamente faz parte de tudo que do ciclo de desenvolvimento, digamos assim. Mas o core, o principal é você uma pessoa que testa, que acha defeitos em aplicações, digamos assim. Legal. Então, eu desenvolvo e aí você vai lá e acha tudo que tem de errado no que eu fiz. É isso, basicamente. Eu aponto cada probleminha para incomodar você, basicamente. Maravilha. E me fala uma coisa, vamos dar uns passinhos para trás. Como que você começou na área de programação? Você já entrou direto na área ou foi uma transição de carreira? Me conta um pouquinho sobre esse início da tua jornada com programação. Eu sempre fui, acho que para voltar bem para explicar, eu diria, eu sempre gostei muito de videogame, de jogar e de animação e essas coisas, e desde criança eu sempre meti na minha cabeça que eu ia trabalhar com criação de jogos, desenvolvimento de jogos. E foi assim, sempre jogando videogame. Meu pai acabou comprando um computador na época, acho que era um Windows 95, não saía do computador, aí veio o próximo Windows, acho que 98, XP, e eu não saía, fazia de tudo, acabei aprendendo bastante por conta própria. E aí chegou a época de ir para a faculdade, de procurar uma faculdade, fazer vestibular e tudo. Um problema que eu tinha bastante era de deixar as coisas para a última hora. Então, eu fiz um vestibular só, porque todos os já tinham fechado. Então, porque na época eu não tinha condições de pagar, por exemplo, faculdade particular para desenvolvimento de jogos, quando foi isso? 18 anos atrás, talvez. Era extremamente caro em São Paulo e não tinha como eu pagar, então eu tinha que fazer vestibular para conseguir uma nota boa e um desconto.
Não fiz nenhum, porque eu perdi a data de inscrição de todos. E eu acabei fazendo para Sistemas de Informação, na Universidade de Santo André. E o que foi ótimo, porque essa faculdade me deu. Como posso explicar? Ela me deu uma visão geral de muitas áreas da tecnologia que eu não conhecia. Eu queria ser desenvolvedor de jogos, era só isso que eu sabia. Eu não sabia nem por onde começar. E foi essa faculdade que ela me deu. Ela não me focou em uma coisa certa, ela me deu um pouquinho de cada. Eu aprendi sobre redes, eu aprendi sobre hardware, aprendi sobre desenvolvimento, sobre teste, administração. Deu um pouquinho de tudo para. Ela me ajudou a falar, eu quero seguir essa área, porque até então eu achava que uma pessoa conseguia fazer tudo no desenvolvimento de uma aplicação, de um jogo, e não é bem assim. Tem todo um time, tem todo um processo para ser seguido. Mas foi assim que eu acabei nessa faculdade. Na faculdade, eu tinha um amigo, e o amigo dele, que acabou virando meu amigo também, perguntou se eu não queria fazer uma entrevista na empresa dele para um estágio. Fiz essa entrevista para um estágio e era para ser QA, para ser tester. E basicamente para fazer teste automatizado. Então a entrevista era bem sobre a sua lógica, se você tinha lógica. Eles não pediam muito sobre muita experiência, sobre você saber programar. Eles queriam saber mesmo se você sabia pensar, que é o começo da programação. Você ordenar os seus pensamentos, como você vai fazer uma certa lógica. E eu acabei passando nessa entrevista e entrei como QA para trabalhar lá e não parei desde então. Só trabalhei como QA em todos os lugares que eu fui, desde tester para o que depois virou engenheiro de teste, QA. Mais recentemente eu fui para arquiteto de teste, fui para também líder de teste. Desde o primeiro cargo de teste até o que você pode considerar um último, eu acabei passando desde então. Mas basicamente foi por aí. Gostar bastante de uma coisa e me jogar em outra, e eu acabei indo por esse caminho até hoje. Mas você acabou se apaixonando por QA e ficou? Que te fez fazer esse recálculo de rota? Ou você acha que, na verdade, essa paixão por jogos era só uma paixão por um jeito de trabalhar e aí você acabou descobrindo outras opções? Eu diria que foi, parcialmente, você poderia dizer que foi uma desilusão, porque na minha cabeça, trabalhar com jogos, o que seria? Foi 50-50. Desilusão no sentido de trabalhar com jogos seria eu entrar numa empresa, na minha cabeça, de novo, muitos anos atrás, eu entrar numa empresa e eu ia trabalhar no jogo que eu quiser, fazendo da forma que eu quiser. E aí, quando você começa a trabalhar de verdade, você vai pro emprego e você entende que não é bem assim que funciona, eu meio que tive esse clique, tipo, bom, não é que eu quero trabalhar com jogos, eu queria trabalhar com os jogos que eu gosto de jogar, que aí e não é tão simples assim, não são nem no Brasil que são feitos e tudo. E aí eu percebi que eu não queria tanto trabalhar com jogos, eu queria fazer os meus próprios, então eu vou aprender como fazer. E enquanto isso eu trabalho com QA, que é uma área que eu gostei, porque o meu medo de trabalhar com QA no início era ser um processo bem manual e bem repetitivo. Bom, teste é manual e repetitivo, mas eu tinha medo de ficar parado por aí e eu queria trabalhar com programação. Mas como eu descobri desde o meu primeiro emprego que tinha teste automatizado, eu consegui dar essa. Eu consegui aproveitar e me divertir, digamos assim, com o trabalho de teste. Então eu não tive mais por que largar, porque você acaba programando, você não está fazendo uma aplicação, mas você ainda está fazendo código para você testar uma aplicação. E aí eu deixei os jogos para ser meio que um hobby. Eu fui a fundo, meio que saindo da parte que mas eu fui a fundo para aprender todo o processo. Eu realmente, quando eu fico curioso sobre uma coisa, eu acabo tentando aprender pelo menos um pouquinho de cada coisa. Tanto que para animação eu acabei aprendendo, fiz um curso para aprender a desenhar, que é o primeiro processo. Depois você faz toda a parte de modelagem com massa. Depois disso você aprende a fazer um modelo 3D. Você aprende a pintar o modelo 3D. Depois você aprende a animar ele. Depois criar a animaçãozinha. Eu fiz todo esse processo, aprendi um pouquinho de tudo que você precisa: renderização, luz, a música, porque eu já tinha um background um pouco de saber um pouco de música também. Eu aprendi todos os processos para criar um jogo. Me caiu a ficha que eu não podia fazer um sozinho de forma nenhuma, mas eu consegui pelo menos concretizar esse hobby de querer fazer um próprio jogo meu, sem interferir muito na minha carreira, que já estava indo como teste por muito tempo, sabe? Mas
Por isso que eu acho que meio que dividi um pouco, assim. Eu gostei bastante de trabalhar com teste e quis continuar, e decidi que jogos era mais prático para ser um hobby e aproveitar dessa forma. Você ainda tem esse hobby? Ah, bem menos agora. Eu posso dizer que eu parti para outros hobbies no sentido de. Eu ainda quero fazer um jogo quando eu tiver tempo. O problema é realmente tempo. Mas eu ainda tenho essa questão de tentar aprender um pouquinho de tudo que eu estou mexendo. Por exemplo, mesmo trabalhando com teste, eu comecei a pegar bastante curiosidade em criar aplicações mobile. Acabei estudando por conta como criar algumas e estou criando algumas no momento. Mas jogos em si precisa de muito mais tempo e você precisa de muito mais pessoas para te ajudar também. Mas eu quero voltar realmente, eventualmente, e criar mais um para deixar feito lá no, para celular, numa das stories e tudo, para ficar lá. Ah, quando você fizer, quero ver. Leva, se for para fazer sozinho, é algo que pode levar décadas, é muita coisa, né. E ainda falando, assim, sobre escolha de profissão, você tá há quantos anos trabalhando com QA? 18 anos, mais ou menos? Acho que vai dar 17, 18, porque eu comecei com 18, eu tô com 35, quase 18 anos trabalhando com teste. E você nunca pensou em seguir para outra área? Você achou essa área, você fechou nela e falou assim: "É aqui que eu vou seguir". Basicamente. Pode ser que tenha sido preguiça, mas eu acabei realmente gostando bastante da área, porque não me deixava estagnado em aprender alguma coisa e não aprender, não fazer mais nada diferente, que era um dos meus medos também de fazer sempre a mesma coisa para sempre. Você acaba. Eu não acho que seria muito divertido você ficar assim. E justamente por ter trabalhado, toda empresa que você vai, eles usam diferentes tecnologias, eles usam diferentes modos de fazer alguma coisa. Você sempre acaba tendo que se desafiar de alguma forma para você tentar fazer algo novo. Então eu meio que percebi que a estava satisfazendo o que eu queria para uma carreira, tanto como pagamento, horas de trabalho, a habilidade de aprender alguma coisa nova de tempos em tempos. Falei, não tem por que eu correr procurar outra coisa. Claro que sempre passou pela cabeça, talvez eu podia ser desenvolvedor, talvez eu podia sair da parte técnica e virar gerente de alguma área, alguma coisa assim, mas eu sempre gostei bastante da parte técnica de fazer código, então não acabei ficando por aqui. E falando sobre você sair aqui de Santo André, aqui do Brasil, e ir para o Reino Unido, foi através de alguma oportunidade de trabalho? Foi um sonho que você tinha? Como que foi essa migração para trabalhar e mudar e trabalhar em outro país? Na época foi porque na época a minha esposa na época ela encontrou um emprego aqui e aí eu pude vir com ela como que a gente era casado e tudo, eu podia vir com ela, então foi uma oportunidade para eu procurar emprego por aqui também. E aí eu acabei encontrando, acho que depois de uns 6 meses, porque eu precisava esperar um visto e tudo para poder trabalhar por aqui, eu acabei encontrando. E de novo, quando eu cheguei aqui, a minha ideia foi: eu tenho que esperar pelo visto, enquanto eu espero, eu vou tentar procurar emprego em outra área. Aí eu tentei procurar, fui ver questão de trabalhar com jogos, com apps mobile, mas eu reparei que por onde eu já estava em teste para o que eu ia mudar para a área, o ganho salarial não ia me ajudar muito a viver aqui, digamos assim, eu não ia conseguir pagar minhas contas. Então eu falei, depois de um tempo, eu falei, não, melhor eu continuar em teste mesmo e com essa cabeça mesmo. Mas foi basicamente isso, eu vim com ela na época, e aí acabei achando um emprego também de QA e fiquei por aqui. Perfeito. E agora falando, mergulhando um pouquinho mais sobre o Quality Assurance, você explicou que Quality Assurance é basicamente testar. E eu gostaria, então, que você explicasse um pouquinho por que é importante fazer teste, por que é importante ter uma pessoa ou ter uma fase de um projeto de software que tem esse Quality Assurance, que tem esse teste. Qual que é a importância desses testes? Ah, bom, diria que a maior importância é justamente você garantir que a sua. Bom, o nome já diz, qualidade, no caso, a Quality Assurance. É você garantir que o seu cliente, o seu consumidor daquele produto, daquela aplicação, vai ter uma experiência satisfatória. E a única forma de você garantir que ele vai ter essa experiência satisfatória é garantindo que a aplicação faça o que ela tem que fazer. E aí que entra a parte de testes, que é justamente você receber a aplicação do desenvolvedor de alguém e você tem certas
não leis, você tem certas funcionalidades, certas regras que precisam ser seguidas, e o seu trabalho é garantir que aquilo funciona do jeito que é esperado. Porque, principalmente hoje em dia, como as coisas se espalham muito rápido, se você tem uma aplicação que não está funcionando direito ou que falha muito, o jeito das pessoas encontrarem outra que vai fazer algo melhor do jeito que elas querem é quase instantâneo. Então, se você tem uma coisa quebrada, alguém vai para outro lugar e procura outra coisa. Se você não consegue logar no seu, digamos assim, no seu, na sua rede social, o pessoal, tá com problema nessa rede social, o pessoal vai pular para outra rede social, porque e é justamente aí que entra a parte de teste, é garantir que o seu produto esteja com a qualidade ideal, com as funcionalidades funcionando da forma esperada, para que o consumidor não passe por isso. Então você basicamente passa por todo o perrengue antes do consumidor, para o consumidor não passar por isso. Em que momento se começa essa parte de testes? É em cada etapa da construção de um projeto se faz o teste, é algo que acontece mais no final? Por muito tempo, a área de testes foi meio que deixada de lado. Muita empresa não tinha, e as empresas que tinham não se importavam muito. Isso é muitos anos atrás, mas eles só lembravam dos testers quando alguma coisa dava errado em produção, quando já estava lá e falar, por que não foi testado? Mas hoje em dia, a forma como está sendo é mais, você inclui o seu tester, o seu QA, desde o começo. Desde a concepção da ideia até o final, antes da release para produção. Isso inclui idealmente, você inclui o seu QA na primeira reunião onde alguém de negócio vai apresentar a ideia e falar, essa é a ideia e é assim que vai funcionar. Porque nesse momento que a ideia está sendo concedida, ao mesmo tempo que o desenvolvedor precisa pensar como ele vai fazer, o QA também pode começar a pensar como ele vai testar, quais os diferentes casos de teste que ele vai fazer, por exemplo, o que ele precisa ter, todos os pré-requisitos que ele vai precisar para testar aquilo. Então, o quão mais preparado ele tiver, mais fácil vai ser para ele, mais fácil e mais rápido vai ser para ele testar no final. Então, ele participa desde da ideia, do conceito da ideia ser criada, do planeamento, quais são as primeiras funcionalidades para ser criadas, porque justamente por ter uma visão de fora, o que a visão de fora, eu digo assim, do geral, que seria o desenvolvedor, a pessoa de negócio ali conversando entre eles, você tem a visão de quem vai validar aquilo, mas só aquele pedaço, então, mas o que você precisa para aquilo? Porque às vezes um desenvolvedor pode fazer alguma coisa que funciona para ele ali, mas na grande figura não significa muita coisa. E você dando essa oportunidade para o que é participar desde o começo, ele já vai ter toda a ideia. Quando chegar ali no final, ó, tá pronto, agora é só testar. Você já tem todo um plano de teste, você já tem todos os seus requerimentos prontos e os seus pré-requisitos, então você consegue fazer aquilo de forma mais rápida. Se você for uma empresa que faz teste automatizado, você já consegue ter certos testes automatizados prontos também. E aí é só tudo para facilitar a release, porque todo o processo de release de algum software sempre demora bastante, pode demorar bastante, e sempre tem no finalzinho que o tempo aperta e quem sofre é geralmente quem testa. Digamos assim, tem 5 dias para desenvolver, 3 dias para testar. Se o desenvolvimento atrasa, o teste não ganha mais tempo, na maioria das vezes, na minha experiência, claro. Daqueles 5 dias o desenvolvimento vira 8 e o teste que tinha 3 dias fica com metade de um dia. Eles não aumentam, porque tem que ser entregue naquele dia. E é por isso que começou toda essa reforma de incluir o teste desde o começo, para o teste saber o que ele está fazendo, como dar os inputs do tipo, não tem como eu testar isso aqui a tempo, porque não está pronto. Quanto mais informação você dá para um QA, mais ele pode te dar um feedback próprio. Tipo, não tem como fazer, posso fazer, vai ser mais rápido. Mas é basicamente, hoje em dia, é assim que eu vejo muita empresa trabalhando. Você inclui desde o começo e até o final. Até o momento, quando vai para produção, o tester vai lá e fala, deixa eu validar agora em produção rapidamente, para ver se nada está errado. E aí, tá tudo bem. E quais são os principais tipos de testes que um QA realiza? Eu diria que acho que os três principais que eu diria são a teste exploratório, que é um teste onde você não tem muita informação, você recebeu um site, recebeu uma tela da aplicação e você sai clicando, tenta fazer coisas sem receber, você tem o mínimo de informação e você tenta
vê como a aplicação reage e aí você escreve alguma coisa ou você levanta bugs e tudo, mas fala, ó, não está funcionando dessa forma, parece que era para funcionar de outra, eu esperaria que funcionasse desse jeito. É mais você explorar o software como se você não soubesse nada, fosse totalmente leigo, para ver o que dá para fazer e o que não deveria dar. Outro que toda empresa faz é teste de regressão, que é basicamente, antes de cada release, você tem uma lista de testes que são a sua regressão, que são funcionalidades que sempre estiveram lá, mas que são importantes para o negócio. Geralmente são duas áreas nessa área de regressão, que é qualquer coisa que explicando melhor, teste de regressão são pontos chaves da empresa que sempre precisam estar funcionando, que não pode falhar. Por exemplo, um site, você tem uma página que é o blog da empresa. Se aquela página não estiver funcionando, não é tão problemático, mas se o login não estiver funcionando, se a área de pagamento para alguma coisa não estiver funcionando, são pontos chaves da empresa que sempre precisam estar funcionando. E aí você inclui esses testes em toda a regressão. Você está fazendo uma release para alguma coisa nova, você sempre testa esses cenários, porque independente do que está sendo lançado, você tem que garantir que as áreas principais da empresa funcionam. Geralmente, login, qualquer coisa que envolva dinheiro, qualquer coisa que envolva o usuário se cadastrar ou deletar a própria conta, são áreas principais que precisam ser testadas. São esses dois. E eu acho que um dos mais famosos também, que é o end-to-end, que é basicamente você testar a aplicação simulando um usuário. Então, o que um usuário faria? Você entra na primeira página, aí toda uma jornada que o usuário faria, do começo ao fim. Por exemplo, entrar na página inicial, fazer login, adicionar alguma coisa para um carrinho de compras, comprar, finalizar. Então, tem toda essa jornada. Esses são os três que eu diria mais famosos. Tem diversos outros, performance, segurança, e aí vai, mas eu diria que esses são os três mais famosos. E você falando assim sobre essa questão do usuário, me lembra bastante user experience também, que você acaba mapeando. Existe alguma relação entre o QA e o user experience? Vocês trabalham ali lado a lado? E geralmente quando o QA vai testar, ele precisa de uma lista das funcionalidades, das regras de negócio e de como a tela deveria aparecer ou como a tela, o que é esperado da tela. Por exemplo, clicar num botão de erro, onde o erro vai aparecer embaixo, vai aparecer aqui. Ele tem que ter todo um mapeamento de todas as áreas para ele poder fazer o serviço dele corretamente, porque cada área está esperando uma coisa. UX designers, eles estão esperando que a mensagem de erro apareça num pop-up, mas o desenvolvedor não viu a documentação e colocou uma mensagem lá. Se você, como que você não tiver os designs com você vê a mensagem ali de erro e a regra de negócio fala, se você tentar fazer isso, tem uma mensagem de erro, você só vê, tem uma mensagem de erro, não está errado. Então, justamente tem essa ligação, da mesma forma que tem com o desenvolvimento, regras de negócio, você tem com designers, porque você precisa saber o que eles esperam também para garantir que está lá. E aí tem todo esse acordo entre todo mundo aí que você precisa estar ciente. Todo mundo tem que conversar, tem que se relacionar ali e ter vários pontos de contato para ter certeza que o produto está saindo da forma que se espera, né? E você falou que gostou muito, chamou bastante atenção o fato de que tem testes automatizados. E em que momento entram os testes automatizados aí? Entra. Eu também, assim que você conseguir automatizar um teste, no momento que você conseguir já automatizar, você já começa. Porque um dos maiores riscos em teste hoje em dia é teste manual, digamos assim. Somos seres humanos. Se você tem que fazer alguma coisa repetidamente, você acaba perdendo foco e você acaba ficando muito tendencioso também. Então, se eu tiver que testar alguma coisa toda semana, porque toda semana tem um lançamento novo, se eu precisar testar aquele login todo dia, não, todo dia não, mas toda semana ou 2 vezes por semana, eventualmente você fica entediado. É do ser humano, não importa. E você vai acabar deixando passar coisa, por exemplo, você vai deixar passar que você apertou no login, você logou, mas está com o usuário errado. Em vez de estar com o seu usuário, logou com outro usuário, mesmo você colocando a sua senha. Você não vai ver isso, porque você vai ver que você foi logado e você já vai procurar alguma coisa para adicionar no carrinho, que você já vai continuar. Teste automatizado é justamente para você evitar isso. É justamente para você tirar todo essa
essa parte silenciosa de você e garantir que o seu teste vai ser sempre da mesma forma. Então, você ainda tem que ter toda aquele atenção a detalhes para você pôr no teste automatizado, mas depois que você fez uma vez isso, você não precisa fazer de novo, porque o teste vai fazer para você e o teste vai achar, ó, agora era para eu ter logado com esse usuário, tá outro, aí você analisa o erro e você faz manualmente. Mas ajuda bastante você a evitar erros de erros mínimos, não mínimos, mas erros, eu diria, simples, onde geralmente você pode acabar deixando passar. Então, para mim, no momento que você conseguir começar a fazer, é o essencial. Geralmente, quando você vai testar todo um ciclo de desenvolvimento, você consegue criar o teste automatizado durante, ou se você tiver toda a informação, é assim que a tela vai ser, é assim que vai funcionar, você consegue criar antes da tela chegar para você, e aí você só tenta rodar o seu teste e ver se funciona. Mas, mesma coisa, o mais cedo possível. E daquelas vezes que a gente está colaborando num projeto, o projeto tem os seus testes lá, a gente cria nosso branch, faz as nossas mudanças, cria nosso PR, e aí antes dele ser merged, tem alguns testes que rodam. Esses testes, eles também entram nessa categoria de QA ou não? Ah, sim, entra. Você diz, quando você faz um merge na PR, por exemplo, no GitHub, aí o código vai mergear para a parte principal do repositório e tem os testes rodando, certo? Isso, e aí se os testes falharem, esse merge não vai acontecer porque tiveram testes ali que ele não passou. Na maioria das vezes são testes unitários e alguns colocam também os testes funcionais, seriam testes automatizados feitos pelos QAs, mas sim, fazem parte. É para justamente evitar qualquer coisa aí para o repositório principal sem ter sido testado e garantir que funciona. Aí você roda todo os mesmos testes que você rodaria na sua máquina, você roda no GitHub, no repositório, para garantir que realmente está tudo funcionando. Não é só na sua. Que é outro problema que acontece geralmente, que é rodar na sua máquina, mas acaba não rodando no servidor ou na outra máquina de outra pessoa porque você esqueceu uma configuração. Então ajuda a ter uma máquina exclusiva que não, não foi alterada por ninguém, e aí, se os testes rodarem lá, é mais garantia ainda que está tudo funcionando certinho. Legal. Tem uma outra siglazinha, tem o QA, que é Quality Assurance, e aí tem uma outra que é o QC, que é Quality Control. Essas áreas, elas se complementam, elas têm relação, ou é só coincidência, essas siglas parecidas, assim? Ah, eu não vejo, pelo menos na área de TI, eu não vejo usarem muito quality control, mas pegando digamos assim, o significado das duas, que é quality control, elas se complementam, elas são partes do que um QA faz, no sentido de o QA em si é você prevenir bugs e o quality control é você saber o que fazer com bugs já existentes, digamos assim. O bug está em produção, uma coisa aconteceu, o que precisa ser feito, qual é a prioridade desse bug. É uma área de QA, digamos assim. Tá incluso, os dois são bem similares, digamos. Não similares, mas eles se complementam. Perfeito. E pensando assim em ferramenta e tecnologia, qual que é o kit aí, o kit do QA que você precisa ter e que você considera indispensável para você trabalhar? Acho que hoje em dia a maioria das ferramentas são bem. Bom, as ferramentas são divididas entre os desenvolvedores e QAs no sentido de ferramenta para levantar bug, ferramenta para pôr documentação, geralmente são as mesmas que todo mundo usa. Na maioria das vezes das empresas que eu trabalhei recentemente, era muito Gira para colocar bugs e para documentação era uma chamada Confluence, que é da mesma empresa. Mas agora específico para QA, tem as ferramentas de teste automatizado, que a que está há anos aí no mercado e a mais famosa seria o Selenium, que é uma ferramenta de teste automatizada com diferentes linguagem de programação que você pode usar nela. E mais recente agora, bom, não recente, mas você tem outras ferramentas de automação, que seria, por exemplo, Cypress e Playwright, que é da Microsoft. Hoje em dia essas três são as mais usadas, eu diria, mais Cypress e Selenium, mas para QA acho que são realmente só isso. E você tem todas as ferramentas de performance test, por exemplo, de JMeter. Você tem a ferramenta também que é muito boa, principalmente para empresa grande, chama. Não uma ferramenta, uma aplicação que chama Browser Stack, que é um lugar que você pode
colocar a sua aplicação, tanto mobile quanto website, e você vê ela em diferentes combinações de sistema operacional, a versão, browser, mobile. Então você tem acesso a milhares de celulares diferentes, milhares de Androids ou iOS, milhares de combinações de computadores para você ver sua aplicação, tanto visualmente quanto funcionalmente, se elas vão estar bem. Então é uma ferramenta boa. Tem uma também que chama Percy, que ajuda bem, que é para você validar a parte visual. Você tem, digamos assim, você tem um screenshot de como a sua tela aí você tem uma release, uma aplicação nova, você tira um screenshot do mesmo lugar, e essa aplicação compara as duas para você, para ver se tem alguma diferença. Na maioria das vezes, é até interessante que a maioria das vezes você vê pixel. Um texto aqui da homepage mudou um pouquinho para cá, que visualmente você não veria, mas essa aplicação vê para você. Mas geralmente são essas. Tem sempre uma aplicaçãozinha para ajudar você com algum teste automatizado. Legal. E pensando assim em habilidades, pensando assim no profissional que trabalha com QA, quais são habilidades que você acha que são fundamentais de um profissional desenvolver para atuar bem na área? Ou habilidades, competências, pode ser hard skills e soft skills também, se você quiser. Acho que uma das principais é a atenção a detalhe. Você precisa prestar muita atenção em detalhes. Quando se pensa em soft skill, você precisa também ser bem vocal, coisa que eu tinha muito problema no começo, porque você tem, não, é que eu não quero usar a palavra incomodar as pessoas, mas você tem que falar se alguma coisa está errada, se alguma coisa não está funcionando da forma certa. Às vezes você tem que conversar muito com o desenvolvedor ou com alguém de negócio para explicar, dessa forma não funciona, é assim que deveria ser, tá escrito na documentação que é para ser dessa forma. Então você tem que saber conversar de uma forma não agressiva, você tem que saber ser dissertativo, digamos assim. Tem que gostar, principalmente não de tarefa repetitiva, mas você tem que, digamos assim, paciência, porque muita repetição, é muito vai e volta da mesma coisa. Você acabou de receber alguma coisa para testar, você achou alguma coisa errada, já tem que mandar de volta, esperar de novo. Então, você acaba às vezes tendo um tempo ocioso que pode deixar você um pouco ansioso, principalmente se você começou numa empresa nova. Então você tem que saber um pouco, controlar um pouquinho, digamos, suas emoções. Acho que saber conversar, atenção a detalhes. Acho que são as principais mesmo, eu diria. Mas assim, para quem, vamos supor, a pessoa está estudando programação, se interessou por QA, quer começar a trabalhar na área, mas não trabalha ainda. Existe algum tipo de tecnologia, alguma coisa em especial que ela tem que focar? Como que se constrói um portfólio para essa área para poder entrar? Ou quais são esses caminhos para poder entrar na área de QA? Acho que das áreas de tecnologia que eu conheço, eu sempre achei a área de teste a mais fácil de se entrar. Porque você não precisa saber uma tecnologia em específico, uma forma de fazer alguma coisa específica. Basicamente, se você quer entrar na área de teste, você só precisa testar alguma coisa. Alguém te dá uma aplicação, você testa. Aí você pode, a partir daí você pode começar a desenvolver as suas skills procurando para onde você quer ir. Por exemplo, quer ir para teste automatizado? Dá para você fazer o teste automatizado em qualquer linguagem de programação que exista. Você pode escolher a que você mais gosta de fazer, ou você pode você pode, como é que eu vou dizer, você pode ir para onde o mercado está indo. Se o mercado está indo usando muito C Sharp, você aprende alguma automação que usa C Sharp. Se você está indo para JavaScript, TypeScript, que seja. Então, eu acho que você não precisa ter nenhuma. Justamente por isso que eu acho uma área muito fácil. Você não precisa ter nenhuma skill de tecnologia, alguma coisa tecnológica específica para você entrar na área. Mas você conseguir entrar, nem que seja para você fazer teste manual, e você escolhe para onde você quer ir, para que lado você quer ir. E se você já souber alguma linguagem de programação, ainda melhor ainda. Você pode simplesmente usar essa para fazer teste automatizado, que seja a forma que você preferir. Eu realmente não acho que tem nenhuma, parando para pensar alguma tecnologia, alguma coisa que você precise para teste, não.
É bem simples mesmo. Que legal. E então, se é algo assim tão aberto, eu imagino que deva, então, ter várias pessoas que têm abordagens diferentes, e quando tem tantas abordagens, cada um desenvolve assim, ou às vezes a própria comunidade acaba desenvolvendo o que se considera as melhores práticas, aquilo que se espera que um QA faça, para dizer assim: "Nossa, esse trabalho aqui foi feito, é bonito, isso aqui tá bonito", né. O que que você considera que são as melhores práticas de automação de testes e tudo mais, que você olha o trabalho de outra pessoa e fala assim: "Nossa, isso aqui foi bem feito". Ou até você olha para o seu próprio trabalho e fala assim: "Esse aqui eu mandei bem, esse aqui ficou legal". Não, hoje em dia, da forma que eu vejo, duas coisas que eu prezo muito quando eu vejo alguma. E é sempre na área de automatização, porque em teste em si, de novo, é aquilo que eu falei: atenção a detalhe, você saber documentar bem, criar um bug corretamente. Mas em automação, quando você pensa em melhores práticas, tem toda a parte de código em si, você segue os mesmos padrões que desenvolvimento usa, então todas as regras não regras, mas melhores práticas de desenvolvimento, é bom você ter no seu código também. Mas duas coisas que eu faço questão de ter nas empresas que eu trabalho na área de teste é a documentação do teste automatizado tem que ser tão boa quanto a documentação do produto que você está testando, e o código tem que ser entendível para qualquer pessoa que acabou. Qualquer pessoa que se juntou no time tem que olhar o código e falar: "Ah, eu sei o que está fazendo". Tem diversas formas de fazer isso, mas ah, eu gosto de fazer o código de uma forma que a pessoa abriu assim, abriu o teste e falei: "Ah, isso aqui está indo para a homepage, isso aqui está clicando no login". Tem que estar o mais explícito possível, porque eu prefiro que a pessoa que se junta numa empresa ela perca tempo aprendendo sobre o produto e não sobre o teste. Ela deveria bater o cara no teste assim, já sei como funciona, já consigo criar. Então todos os frameworks que eu criei de teste seguem essa linha de tem que ser fácil. Nem, a pessoa não precisa ser da área de teste, mas a pessoa olhou para o que está escrito no código aqui, está escrito de uma forma que seja entendível para qualquer um que está fazendo ali. Eu pelo menos considero uma das coisas essenciais hoje em dia, assim, para ter. E quais são os erros, assim, mais comuns que você já percebeu, assim, em processos de QA, nas empresas que você já trabalhou? São aí 17 anos trabalhando com isso, você já deve ter visto muitas coisas que hoje em dia você fala assim: "Não, isso aqui não é legal, não funciona". Hum, tem, tem muito. O grande. Foi aquilo que eu falei desde o começo, a área de que às vezes é meio deixada de lado. Então, o que tem muito, até hoje em dia, é você falar: "eu avisei". Porque de ser parte de QA é você analisar risco, você saber: "Ó, isso aqui se continuar desse jeito vai dar problema, vai dar". E ninguém escutar. Ou o pessoal fala: "Não, vamos tentar assim mesmo". E aí vai para produção, dá erro, o que seja. E eu vi isso, todas as empresas que eu trabalhei, pelo menos uma vez eu vi isso acontecer. E às vezes não chega nem a ser o produto, é você tá numa reunião de processo e o QA tem que ser, da forma que eu vejo, o QA tem que ser o pessimista. Se o pessoal tá todo mundo falando: "Não, a gente consegue terminar isso aqui em um dia, a gente consegue terminar isso em dois", o QA tem que falar: "Não, não dá, gente, vamos ser realistas. Não é, você não pode ser otimista. Tudo bem que você não precisa ser negativo, mas você tem que ser, você tem que ser realista na forma de pensar. Tipo, eu acho que dá pra terminar isso aqui em um dia. Mas aí você pensar: eu tô aqui há um ano, 2 anos. Fiz coisas similares a isso aqui, o time já fez. A gente nunca terminou isso aqui em um dia. Não dá pra fazer". E aí você tem que ser o chato que vai falar: "Ó, gente, não dá, não dá". E consequentemente você vai falar: "Eu avisei". Porque eu não sei o que é, mas eu acho que tem muita gente que ainda não entende a importância e o porquê o QA tá lá, e você acaba passando por umas frustrações às vezes. Não vou dizer que é todo mundo, mas acaba acontecendo bastante também. Você diria que é um trabalho estressante? Pode ser. Quando eu comecei, eu achei que. Falei: não, QA, fazer teste automatizado é tranquilo, porque não tem. Eu vou mexer com código e não vou ter a pressão que o desenvolvedor tem de entregar alguma coisa. Mas tem toda uma pressão e tem todo um estresse envolvido, mas não é na parte do seu trabalho em si, é mais na área
de como você se relaciona com as pessoas à sua volta. Você tem que fazer todo mundo entender porque você tá lá, você tem que fazer todo mundo ouvir você, eles entenderem. Não, eu não diria obedecer você, mas eles entenderem o que você está dizendo e o porquê. E tem muita gente que ainda tem todo um complexo de superioridade que infelizmente às vezes não consegue fazer eles entenderem ou fazer eles enxergarem as coisas. Mas é um trabalho que pode ser estressante, depende muito da cultura da sua empresa e de o quão boas pessoas ao seu redor são. Mas pode ser. É como tudo na vida tem, o fator humano aí, né, que influencia. Às vezes um trabalho pode ser super estressante numa empresa, ser tranquilo em outra, varia, a dinâmica muda muito, o que leva para uma pergunta que eu queria te fazer, que é: você trabalhou com QA aqui no Brasil, em diversas empresas, você trabalhou com QA, aí no Reino Unido com diversas empresas também. Você notou alguma diferença cultural ou metodológica, assim, entre essas 2 culturas, esses 2 países? Sim, bastante. Nem só, não só na área de QA, mas em cultura de escritório assim inteira tem uma diferença absurda. E, assim, não especificamente de QA, mas falando de cultura, você não tem esse nível de. Porque no Brasil, quando você trabalha numa empresa, dá uma semana, 2 semanas, você já tem uns três que são seus melhores amigos ali dentro, que vai todo mundo almoçar junto, que faz. Aqui, você pode ficar 10 anos numa empresa, você não tem isso. É muito difícil você criar vínculo com as pessoas aqui, elas são bem isoladas, elas fazem reunião, conversam, são amigáveis quando precisa, mas tirando isso, elas estão no canto dela, fazendo o trabalho delas. Almoço não tem, é muito raro o pessoal almoçar junto, cada um almoça na sua mesa, ali mesmo, na mesa do computador mesmo. Teve todo esse choque cultural, digamos assim. E falando mais na parte de IKEA, também teve uma diferença, mas eu acho que inicialmente eu não notei, porque quando eu vim pra cá eu tinha muito daquele complexo de inferioridade. Eu achei que, pô, tô num país de primeiro mundo, acabei de chegar aqui, vou saber bem menos que todo mundo, ainda tenho que entender o inglês daqui, vai ser complicado. Mas você vai notando aos poucos que não é bem assim. Eu percebi que, em termos de adoção de teste e teste automatizado, estava bem mais atrasado aqui do que era no Brasil. O Brasil estava muito mais à frente na questão de entender por que precisa de teste automatizado, como fazer, as melhores formas de fazer. E as primeiras empresas que eu trabalhei aqui, eu entrei justamente para criar a área, porque eles não tinham. Então eu criei muita coisa do zero aqui, porque eles não tinham o costume de ter. E aí eu fui vendo que o Brasil nessa parte estava muito mais à frente do que aqui, sem dúvida. E aí, o que tem a parte boa, que é assim, ter um emprego que eu arranjo um emprego e eu posso fazer o que eu sei fazer, mas tem a parte um pouquinho que fica meio chata, que é você não tem muita gente para discutir ideias ou debater alguma coisa, porque ninguém entende também sobre o que você está falando. Mas isso melhorou nos últimos 3 4 anos, uns 5 vai, tá bem melhor. Mas quando eu mudei para cá era bem distoante a diferença entre trabalhar com teste aqui e no Brasil, sem dúvida. Talvez no Brasil esteja bem diferente agora também, não sei. Vamos, é verdade, né, faz muito tempo que você está aí. E falando que você está aí no Reino Unido, como você vê em termos de política de escritório, ainda se continua trabalhando bastante remoto? Eles tendem a contratar mais pessoas que são do país ou eles contratam de outros países também? Você tem um pouco de conhecimento com como está essas políticas hoje em dia? Ah, o trabalho remoto tá diminuindo bastante, principalmente desde o ano passado. Começou bastante por causa da pandemia, aí começou agora, a maioria das empresas estão oferecendo híbrido agora, né? Alguns dias no escritório, alguns dias de casa, ou todo dia no escritório. Eles não têm muito o costume de contratar gente de fora, principalmente não depois da pandemia, mas depois da Brexit, que fechou as portas para todo mundo. Então eles estão confiando cegamente
nas pessoas do próprio país, de quem está aqui mesmo. Às vezes você vê, porque eles têm todas umas regras do tipo, se você não encontrar o profissional aqui, você pode procurar. Eles vão para a Europa primeiro, se não encontrar na Europa e tudo mais. A questão de, por exemplo, de pagar visto, essas coisas, ficou muito mais complicada aqui. Eles se fecharam bastante. Mas eu mesmo não consegui ver muita diferença. Não que eu não consegui ver muita diferença, eu não consegui ver muita gente de fora tentando vir para cá depois da Brexit, porque realmente eles não, fizeram o que fizeram, não tem muito o que fazer agora, mas geralmente só você vem trabalhando aqui quem já estava aqui. E tem muita gente da Europa inteira aqui que veio antes da Brexit e pôde ficar. Então, Londres, por exemplo, é um país, uma cidade extremamente multicultural que você vê gente de todo lugar. Mas você não consegue mais ver, é muito difícil você ver gente mudando para cá agora ou arranjando trabalho de fora. O que você tem às vezes é a empresa que contrata pelo mundo inteiro e essa empresa é contratada para fazer um serviço. Terceiros, são terceirizados. E aí esses terceirizados podem vir de qualquer lugar, geralmente da Europa ou da América também. Eu tinha uma empresa que eu trabalhei, tinha uma consultoria lá que eu trabalhava com gente, os terceiros deles, eles eram terceirizados e a empresa tinha gente de toda a Europa, incluindo gente até no Brasil. Toda a Europa, mais o Brasil. E funcionava, só que aí acho que essa empresa tem que pagar um pouquinho mais caro também para conseguir fazer esse tipo de modelo, né? E agora, pensando aqui, se você pudesse dar a sua opinião, seu ponto de vista a partir da sua experiência, para quem está querendo começar a trabalhar com QA, o que você pode dizer para essa pessoa com relação a seguir nessa carreira? A primeira coisa é sempre tenha certeza que é o que você quer fazer, porque não muita gente não concorda, mas eu não acho bom você se juntar você seguir uma carreira ou uma coisa só por você achar que vai ser conveniente ou porque vai ganhar muito dinheiro ou alguma coisa do tipo. Não que ganhe muito dinheiro, mas no sentido Eu ia de perguntar agora, mas ganha? Mas ganha? é mais no sentido de vou fazer por fazer. Porque às vezes você acaba, principalmente na área de teste, que é uma área que realmente você precisa ser meticuloso, você precisa prestar muita atenção no que você está fazendo. Se já não é uma coisa que você quer fazer, fica bem. Fica mais difícil você ser um profissional bom. Mas se você tem interesse realmente, se você gosta de automatizar, você gosta de ver o robozinho clicando nas coisas para você, ver tudo voando na tela, assim. Ou se você quer entrar na área de TI e usar testes como o seu para alavancar a sua carreira, porque muita gente entra na área de teste e muda para desenvolvimento, muda para negócios, varia muito. Eu acho que venha, vai ser muito bem-vindo, a comunidade de teste é bem grande, principalmente no Brasil também, tem muita gente que adora ajudar, tem muito palestra, tem muito encontro. Eu acho que a única coisa que a pessoa precisa ter é vontade, sabe? Vontade de realmente de querer fazer. Perfeito. E agora, encaminhando para o final da entrevista, tenho 3 perguntinhas que eu quero fazer para você, para te entender um pouquinho mais. A primeira é: o que você tem aprendido atualmente e pode ser relacionado à tecnologia ou não, não tem problema. Tecnologia ou não? Ah, bom, no meu último emprego eu aprendi bastante. Não aprendi. Eu comecei a usar bastante a ferramenta que eu mencionei, que era Playwright, que é a ferramenta de automatização da Microsoft. Gostei bastante. Ah, comecei a mexer também bastante com a aplicação mobile, usando o Flutter para criar apps. Chegando na parte tecnológica, são essas duas coisas. Fora tecnologia, eu comecei a mexer um pouco com tem um jogo de tabuleiro, digamos assim, chamado Warhammer, que é basicamente umas figurinhas, que aí você tem todo o jogo, mas um amigo meu me apresentou e eu percebi que eu estava muito mais interessado em pintar as figurinhas do que jogar o jogo. Então eu comprei um kitzinho que vem as figurinhas, aí eu tô pintando elas. Não sei jogar ainda. Sinceramente, não sei se vou aprender a jogar, mas elas estão ficando muito bonitinhas, estou me divertindo bastante. E eu digo aprender porque eu sou péssimo para qualquer coisa artística, então
eu tô usando bastante isso para aprender um pouco sombreamento, fazer as coisas. Então, tá bem legal. Isso foi o que eu disse, e Flutter na parte de tecnologia para criar apps e essas coisas. Eu acho que se eu colocar mais coisa, eu não consigo focar. Não, não. Eu gostei dessa veia artística aí, muito bacana. Ah, tô tentando criar uma, porque nossa, eu sou péssimo. E foi o que eu falei, eu fiz curso de desenho, eu fiz curso para criar modelo 3D, mas eu sou péssimo. Eu entendo a parte, acho que deve ser por isso que eu sou de TI, porque a parte metódica de como, por exemplo, como um corpo humano é construído, que geralmente o braço, o seu braço é do tamanho que a sua mão vai parar no meio da sua coxa, o seu dedo indicador é o que faz uma linha. Tem todos uns negócios para fazer um desenho de um corpo funcionar, que eu entendo, mas eu não consigo pôr em prática. E é bem frustrante, mas eu tô tentando aprender um pouco com o tempo para ver se eu melhoro nisso. Eu sempre gosto de aprender alguma coisa em que eu sou muito ruim, porque isso me deixa humilde. Então, Isso é verdade. a gente gosta de achar que é muito bom, então é sempre bom ter alguma coisa. Mas no final das contas, tudo requer tempo suficiente de prática para a gente poder se tornar minimamente funcional em algo. Desde que você esteja se divertindo nesse seu hobby, tá ótimo, né? Ah, sim, é a melhor parte, né? A segunda pergunta não é o que, é como. Então, como você gosta de aprender? Mas pensando na metodologia mesmo, a tua abordagem com relação a aprender coisas. Eu aprendo muito com visual. Eu não, eu gosto de ver, eu gosto de ter exemplos e eu gosto de alterar alguma coisa para eu aprender como usa. Por exemplo, até um tempo atrás, se alguém me pedisse para criar um site, eu não sabia como criar, mas se você me desse um site criado e pedisse para alterar uma coisa no site, eu sabia como, porque eu ia ler o que estava lá e eu conseguiria. Então eu aprendo muito mais vendo e tendo exemplos assim. Então, vídeo no YouTube eu vejo muito. A documentação é muito difícil. E apesar de eu escrever, é muito difícil eu ler essa documentação porque texto eu não consigo focar muito. Eu acabo. Uh, é por isso que as minhas documentações são bem curtas, porque se eu começo a ler muito, eu acabo perdendo foco. Livro é a mesma coisa. Se eu leio por muito tempo, eu acabo. Não, mas espera, eu passei 3 páginas, não sei o que eu fiz aqui, deixa eu voltar. Então eu aprendo muito mais vendo e fazendo ao mesmo tempo. Então eu deixo o vídeo passando de um lado e eu vou fazendo do outro. Geralmente é assim que eu aprendo qualquer coisa. É muito engraçado, né? Aquele ditado, caso de Ferreira, espeto de pau. Você escreve as documentações, mas não consegue lê-las. Sim. Mas foi o que você falou de ser humilde. Eu reparei, eu tava escrevendo uma documentação tão grande e reparei que eu não lia a dos outros. Eu falei, eu tenho que achar um jeito de encurtar essas documentações, porque senão eu não vou ter nem. Que cara que eu vou ter de falar, pô, pessoal, vocês não estão lendo, se eu também não leio. Aí eu comecei a tentar ser mais conciso e mais direto ao ponto em tudo que tá escrito lá, porque senão o pessoal perde o foco. É muito fácil perder foco. É uma coisa que eu sempre fico em dúvida quanto escrever a documentação, quando eu estou escrevendo, é o quão direta eu posso ser e como culturalmente, especialmente em equipes multiculturais, isso possa soar mandão ou alguma coisa do tipo. Eu sei que em teoria isso aqui é uma documentação, então tá tudo bem se escrever no imperativo. Uhum. Faça isso, não faça aquilo. Mas na prática, especialmente em equipes pequenas, as pessoas sabem quem está escrevendo. E aí eu fico pensando, será que elas pensam que é a minha voz ali? Acontece isso contigo Fazer esse também? Porque lado. às vezes eu escrevo muito, às vezes eu escrevo muitas linhas só porque eu quero ter certeza que eu estou sendo educada. O meu caso é, eu preciso sempre ter em mente quem é o público-alvo, porque às vezes eu me deixo levar. Falar, eu tô escrevendo uma documentação para uns amigos meus aqui. Então eu começo a escrever de qualquer jeito, eu não. Eu sei que a palavra tem acentuação, eu não ponho, porque eu acho que eu tô escrevendo num chat com alguém, sabe? Eu tenho mais problema de lembrar que eu não tô conversando com alguém quando eu escrevo a documentação, porque eu começo a pôr tanta documentação que eu fiz com piadinha no meio da documentação, e aí depois eu não, mas gente, isso aqui vai ficar no repositório da empresa, não é pra deixar assim. É mais é porque eu tento não deixá-la entediante, mas eu também tenho que lembrar que é um documento profissional, não é para abusar. A mesma coisa quando eu abro bug de teste, essas coisas, eu tento. Quando eu conheço o desenvolvedor, é meu amigo há muito tempo, eu acabo fazendo alguns comentários lá, do tipo.
Mais uma vez eu peguei problema seu, não acredito, coisa que você não faria num ambiente profissional de forma alguma. E aí depois se escreve e mando pra ele, eu lembro que outras pessoas vão ler aquilo também. Aí eu tenho que ir lá apagar pra não dar problema pra pessoa também. Porque eu falei na brincadeira, mas se alguém ler lá, ó, o Ícaro falou que essa pessoa fez um erro pela terceira vez, isso é ruim. E não era ruim, era só uma piada, sabe? Eu preciso. O meu problema em escrever documentação, escrever qualquer coisa profissional é manter em mente quem é o meu público. Não, é ótimo. Tem muito do nosso background, do nosso jeito, né. Eu venho de um background acadêmico, então eu tenho que tomar muito cuidado para não ser formal demais, não escrever demais e ser mais direta, ser mais, assim, cirúrgica, né, nessas documentações. E uma coisa que ajudou bastante, assim, escrevo, aí eu deixo um tempo sem olhar, eu olho de novo, e aí eu vejo com aquele olhar renovado, né, não tá mais cansado, aquela visão. Tem que dar um tempinho pra ler depois, né? Uhum. Última pergunta, que tipo de hábitos ou rituais você tem para conseguir se desligar do trabalho e recarregar a bateria, assim, demarcar essa separação? Hoje em dia é bem difícil, porque quando você trabalha no escritório é fácil. Deu 5 horas, acabou. Mas como os meus últimos empregos foram todos de casa, eu, eu não tinha horário para terminar. Não porque eles me obrigassem a ficar lá, é mais porque se eu não consigo terminar uma coisa, eu fico até. Se eu tô com um problema, eu fico lá até resolver. Senão eu não consigo dormir bem. Mas quando eu consigo, eu faço de tudo um pouco. O que eu comecei a fazer bastante é andar no parque. Parece bom, mas andar no parque, só escutando música para lá e para cá, me ajuda bastante a tirar todo o peso e o estresse do trabalho. A comer, gosto bastante de comer, me ajuda muito a esquecer também, a desestressar. Tentar coisas básicas, tipo jogar videogame, ver filme, tudo isso, mas hoje em dia acho que eu tô mais caminhando bastante no parque, quando eu preciso dar uma aliviada na cabeça, sinceramente. Perfeito. Ícaro, eu gostaria de te agradecer por essa conversa, por trazer aqui esse nosso primeiro episódio falando sobre QA aqui no podcast. E foi muito bacana aprender, assim, desde os conceitos mais básicos até algumas coisas mais avançadas. E eu gostaria de deixar aqui aberto, caso tenha alguma mensagem final, alguma coisa que você queira falar com quem está assistindo ou quem está ouvindo o podcast. Fique à vontade, o palco é seu. Ah, acho que eu só queria agradecer pela oportunidade aí para falar um pouco. Espero que eu tenha explicado bem o suficiente. Espero que as pessoas tenham entendido. Caso não, só mandar uma mensagem perguntando que eu tento explicar de novo, sem problema. E é isso. Então, obrigado mesmo. Então, esse foi o Ícaro, mais um episódio do Free Code Camp em português. Muito obrigada a você que está aqui ouvindo ou assistindo o episódio. Eu vou deixar na descrição o contato do LinkedIn do Ícaro para quem quiser conversar mais com ele. E até a próxima. Muito obrigada.